Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite para poder falar um pouco do amor de Jesus através da palavra de Deus, para falar do cuidado que Deus tem para conosco em momentos de aflição, em momentos de opressão, perseguição. E lemos nessa noite o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Louvado seja Deus. Deixa eu abrir a outra Bíblia para facilitar a nossa leitura. Capítulo de número... Aleluia, louvado seja Deus. 43. Profeta messiânico Isaías. Versículo 1 e versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, pois tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. E você diz graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cá estamos nós com a palavra de Deus através do profeta messiânico Isaías. Uma profecia a qual vem com um teor de esperança para nossas vidas em meio às perseguições. Louvado seja Deus. Seja lá em qual tempo for. Amém? Sabemos nós que aqueles que servem a Deus, eles constantemente são perseguidos, desde os primórdios, desde o Antigo Testamento até nosso tempo presente. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz, no livro de Salmos, capítulo 56, verso 3, que no dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Aleluia. Agora, estamos aqui com uma história a partir da deportação dos judeus de Israel para a Babilônia. Vamos lá. Contexto histórico. Sabemos nós que o Império Neobabilônio, fundado por Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, ele se tornaria o maior império daquele tempo. Louvado seja Deus. E Nabucodonosor acabou sendo o instrumento de Deus para o povo de Deus que vivia constantemente em desobediência e rebeldia. Agora, sabemos nós que o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Jeremias, ele nos conta as histórias, o antes, o durante e o depois da deportação. E sabemos nós que no capítulo 1 do profeta Daniel, a Bíblia vai nos dizer com muita clareza, louvado seja Deus, que no terceiro ano do rei Joaquim, Nabucodonosor, ele sitiou Israel, juntamente com o capitão da sua guarda, Neburazadã, que eles sitiaram Israel, destruíram os muros, destruíram o palácio, destruíram o templo que foi construído por Salomão, e a terra ficou assolada. Louvado seja Deus. E Nabucodonosor, ele tinha uma política de aonde ele passar e destruir, ele carregava aqueles que ele considerava ser os melhores, os jovens, as belas mulheres, os doutos, intelectos. Louvado seja Deus. Então o livro do profeta Daniel, ele foi escrito no período do exílio. Louvado seja Deus. Porém,
No capítulo 1, versículo 8, vai dizer que Daniel, juntamente com seus amigos, decidiram não se contaminar com os manjares oferecidos pelo rei Nabucodonosor. Agora, o tempo vai se passar, capítulo 1, vai vir o capítulo 2, louvado seja Deus, e vemos que Deus ele tem um cuidado para aqueles que são seus servos, independente do lugar que eles possam estar. Eles poderiam até estar na Babilônia, mas os vossos corações, eles continuavam em Deus. Aleluia. Assim serve para mim, para você, para que aonde a gente venha pôr a planta dos nossos pés, que nós possamos estar sempre dando bom testemunho de servos de Deus. Aleluia. Agora, mostra-se, no capítulo 3, é dado início a uma idolatria que Nabucodonosor ele vai no campo de Dura mandar construir uma estátua gigantesca, uma estátua a qual todos aqueles que estiverem ali naquele momento, ao ouvir o som dos instrumentos, eles deverão se prostrar perante aquela estátua de Nabucodonosor. E sabemos nós que quando se tocava os instrumentos, você deveria se pôr de joelho e adorar a estátua de Nabucodonosor. Só que o capítulo 3 vai nos mostrar aqui que aqueles que estavam ali para poder adorar Nabucodonosor observaram que havia 3 jovens que eles, por si só, quando ouviram o som da gaita, da trombeta, dos instrumentos, eles, por sua vez, eles não se dobraram, eles não se corromperam, porque eles conheciam a palavra de Deus e conheciam os mandamentos do Senhor acerca da idolatria. Louvado seja Deus. Agora, esses jovens se chamam Ananias, Azarias e Misael, ou seja, nomes estes dados devido às circunstâncias de nascimento de cada um deles, né? Aonde, louvado seja o nome do Senhor, Ananias significa Jeová é gracioso, e posteriormente se tornaria Sadraque, mudaria o nome dele para Sadraque. Misael, que significa quem é igual a Deus, Misael, que se tornaria posteriormente Mesaque. E Azarias, que significa o seu nome Deus é o meu ajudador, e que na Babilônia foi trocado para Abednego, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes mais que você costuma muito mais ouvir acerca dessa história do capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Agora, quando o arauto apregoava em alta voz, ordenando que todos se prostrassem, foi observado que eles não se prostraram. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles estavam sim na Babilônia, mas eles não estavam se contaminando e nem se tornando peças de idolatria. Eles não se punham de joelhos para idolatrar uma estátua, porque eles conheciam o Deus que era o Altíssimo, louvado seja Deus. E quando os caldeus observam que eles não se prostram, eles apontam como forma de entregar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles observam que eles não se prostram, eles avisam a Nabucodonosor. Primeiro ponto é que Nabucodonosor ele ficou com ira e furor. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. Trazer para onde? Na Babilônia, além da cova dos leões, além da idolatria, além de inúmeras perversidades que existiam naquele lugar, feiticeiros, ainda assim tinha também uma fornalha ardente. É para lá que vai ser levado Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Nabucodonosor se direciona aos jovens e diz que eles devem se prostrar. Só que eles respondem, dizendo, versículo de número
16 e 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da sua mão, ó rei. E, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro em que você levantaste no campo de Dura. Aleluia. É quando, então, Nabucodonosor, que anteriormente ele estava com ira e furor, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 19, que agora, nesse momento, ele se enche de fúria contra Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Salmos capítulo 91, que inicia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que lá no final vai dizer no Salmo 91:15, dizendo: ele me invocará, aleluia, e eu lhe responderei. Estarei com eles, aleluia, na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei, porque o nome de Deus é glorificado. Agora Nabucodonosor dá uma ordenança. Ele manda que os homens peguem os jovens, coloquem eles na fornalha e aumentam o tamanho do fogo, a força do fogo na fornalha. É interessante dizer que no versículo 22 diz que a palavra do rei é urgente e a fornalha estava sobremaneira tão quente, que a chama do fogo matou os homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a importância da história. A força daquele fogo, daquela fornalha, matou os soldados que estavam jogando Sadraque, Mesaque e Abednego. E para você ver como Deus livra da mão do inimigo, que matou os soldados, mas não tocou nos servos de Deus. Por quê? A palavra de Deus vai dizer em uma das epístolas do apóstolo amado João, que aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Aleluia. Salmos 37, verso 8 também vai dizer que deixa a ira, abandona o furor, certamente isso acabará mal. Resposta divina para Nabucodonosor. Aleluia. E quando ele observa que os jovens estão dentro da fornalha, o seu orgulho não consegue enxergar, porque ele se torna cego. A ira deixa o homem cego. Aí ali a gente vai ver que quando temos fé e professamos a nossa fé, acreditando num Deus altíssimo e vivo, ali é mostrado que através da fé, verdadeiramente, como diz no livro, na carta aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento lá das coisas que se esperam, da prova das coisas que não se vê. Louvado seja Deus. Então, vemos aqui que na história de Sadraque, Mesaque, Abednego, os amigos de Daniel, eles são postos na fornalha para serem queimados vivos, mediante a perversão, a maldade de Nabucodonosor. E aqui vemos o agir de Deus na vida de quem é fiel. Aleluia. É quando a gente vê que Deus, existe uma diferença. Você está na angústia e Deus te livra da angústia. Aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. De Deus, aleluia. Então, Nabucodonosor, ele vai se assustar. Olha o que diz aqui no versículo de número 23. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam caídos atados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, ele ficou assustado, estupefato, e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Aleluia, louvado seja Deus. Respondeu e disseram ao rei: sim, rei, é verdade. Versículo 25. Respondeu o rei dizendo: aleluia,
Eu, porém, vejo quatro, Raman, Jo, Kalaya, Jomenaia. Senhor maravilhoso. Respondeu Nabucodonosor, dizendo: eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. É por isso que lemos no início, no livro do profeta messiânico: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, estarei contigo, eles não te submergirão, você não será afogado. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Por que você não se queimará? Porque eu estou contigo. O que eu tenho para te dizer na noite deste dia 31 de agosto, aleluia, 30 de agosto, é que você deve aquietar o seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Por quê? Porque Ele me invocará, eu lhe responderei, aleluia. Estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei, e o meu nome será glorificado, aleluia. E você entenderá que existe um Deus acima do céu, acima da terra. Existe um Deus que não te desampara. Isaías 49:15 diz que a mulher gera no seu ventre um filho. Esse filho nasce, esse filho cresce, e ainda que a sua mãe lhe abandone, ainda assim eu, o Senhor, aleluia, não te abandonarei. A palavra do Senhor é clara, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eterna, quando ela nos mostra que Deus, Ele é fiel para conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer no livro de Josué, aleluia, capítulo de número 1, ele vai dizer da seguinte maneira para Josué: não te aparte tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Porque não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, aleluia, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Esteja você na Babilônia, na Filisteia, no Egito, ainda assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, louvado seja Deus, o Senhor acampará anjos ao seu redor para te livrar de todo mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? É o que eu tenho para a noite desse dia, para a sua vida. Mais uma vez, dia 30 de agosto do ano de 2023. Louvado seja Deus, que Deus ele possa falar melhor o seu coração. Louvado seja Deus, e que Deus ele possa te guardar de todo mal para a glória do Senhor. Que a palavra de Deus ela possa adentrar no seu coração, e que o Espírito Santo possa falar contigo de maneira suprema e sobrenatural. Amém? Um beijo em vossos corações. Deus abençoe, em nome de Jesus.